Sérgio Vale. Meu boa noite a você, Sérgio. Estamos ao vivo com uma forte provocação. O Fundo Verde desfruta de muita atenção nos mercados de capitais. Não preciso nem mesmo repetir isso a você, apenas ilustrando ao público por que esse trecho escrito foi destacado pela Raquel. O que ele faz? Na verdade, um grave alerta, o de dizer que estão tentando aquilo que já deu errado. Ou estão exagerando, Sérgio? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, William, o fundo está correto, o Fundo Verde está correto. Essa percepção que a gente está entrando num cenário de populismo eleitoreiro esse ano é muito grande com a PEC dos combustíveis como ela está sendo lançada. O Banco Central, no final, está com as barbas de molho depois do que aconteceu ano passado com a quebra da regra do teto. Por conta daquilo, a percepção que você tem um governo muito fraco, o Congresso está se unindo com o presidente para fazer essas medidas. O ministro da Economia está completamente enfraquecido e emparedado. A gente tem um cenário de que, de fato, a política fiscal tende a piorar muito esse ano, chancelada pelo governo, chancelada pelo Congresso. Então, o Banco Central está no caminho correto de fazer o ajuste que vai precisar ser feito daqui para frente ainda. Obrigado, desculpa, interrompi sua conclusão, mas acho que ela ficou clara, Raquel. Sérgio, o Daniel do Verde faz uma comparação que petistas e bolsonaristas detestam, mas ele chega a dizer que os governos Bolsonaro e Dilma estão parecendo gêmeos, separados no nascimento. O que você achou dessa comparação? Na verdade, isso foi uma construção que o governo Bolsonaro tem feito desde o início, né, Raquel? Quer dizer, não começou de hoje. A gente tem visto as dificuldades crescentes de 2020 para cá, especialmente depois que a pandemia começou, e ano passado, especialmente, foi terra arrasada na política fiscal. As medidas que o governo fez foram inócuas, não conseguiram avançar com medidas coerentes, como uma reforma tributária digna de nome, e teve no final do ano, no segundo semestre, a quebra da regra do teto. Então, dado que você não tem mais uma política fiscal eficaz e funcionando hoje, a gente está indo para o outro lado, que é piorar ainda mais o que já não está muito bem. Então, a tendência é você entregar para o próximo presidente uma situação fiscal bastante deteriorada. Nesse sentido, o Banco Central, o Fundo Verde, estão completamente corretos. Sérgio, eu sei que a Raquel tem outra pergunta para fazer para você sobre a postura e a atuação do Banco Central, especificamente na política monetária. Mas já que você citou duas vezes das suas respostas a postura do Ministério da Economia e do Presidente da República, tem uma entrevista publicada hoje, bastante longa, do ministro da Economia, o Paulo Guedes, no jornal Estado de São Paulo, popular Estadão. Nessa entrevista, ele contesta exatamente isto que você acabou de dizer, sobre a política fiscal. Ao contrário, Paulo Guedes defende os resultados, diz que eles são muito melhores do que a narrativa corrente determina que sejam, e mais ainda, ele diz que, na verdade, se criou um clima de abertura da economia que as pessoas, em geral, não estão reconhecendo. Paulo Guedes tem razão? O problema do Ministério da Economia volta lá atrás, em 2018, quando o presidente ainda era candidato e você colocou uma agenda liberal extremamente ousada e impossível se colocar. A hora que você promete mundos e fundos, como a gente teve naquele momento, você não consegue cumprir e acaba acontecendo o que a gente viu ao longo desse tempo, com a pandemia também piorando muito a situação. Mas a verdade é que do lado fiscal a gente não pode esquecer que muito da melhora que a gente viu ano passado, nos números em relação ao PIB, na receita, foi por conta de inflação. Isso não me parece ser um resultado positivo quando a gente olha que o motivo que fez essa melhora fiscal acontecer é uma inflação muito elevada. Então, na verdade, a gente está saindo desse resultado fiscal deteriorado com uma inflação mais forte, com uma dívida ainda acima de 80%, que é extremamente elevada, e do jeito que a gente está caminhando hoje com a PEC dos combustíveis e, eventualmente, outros gastos que vão entrar no cenário, um déficit primário que deve ficar em torno de 1,5% do PIB, extremamente elevado. Então, não tem um cenário fiscal tão positivo assim, não, pelo contrário. Raquel, desculpa, ali um pouco antes eu cortei quando você ia fazer a pergunta, falei até o que poderia ser, mas Raquel, por favor, pergunta o que você achar que você quer perguntar. Eu vou nessa linha mesmo, William. Sérgio, tem muita gente boa no mercado, muita gente respeitada, dizendo que o Banco Central errou a mão quando baixou os juros para 2% ao ano lá atrás e vai errar de novo se subir muito as taxas e provocar uma recessão na economia. Qual é a sua avaliação?
Olha, política monetária tem muito de arte também, Raquel. Quer dizer, não, Nós tivemos um problema com a transmissão do sinal de internet do nosso especialista CNN, Sérgio Vale. Deixa eu verificar com o nosso pessoal. Voltou? Retomou, voltou. Sérgio, estamos no ar. Você quer responder rapidamente, que foi logo no começo da resposta, por favor? O Banco Central, assim, política monetária tem muito de arte, né? O Banco Central, eu acho que ele não errou quando baixou para 2%, fazia sentido ali do ponto de vista econômico, e agora a gente tem uma inflação de 10%, preocupações à frente por conta dessas questões fiscais, alimentos vão voltar a pressionar esse ano, a gente tem uma inflação de 5,5% a 6%. Então, acho que faz sentido sim o Banco Central subir Selic para 12%, como está caminhando. Não tem erro aqui, precisa ser combatida essa inflação nesse patamar que a gente está vendo agora. Sérgio Vale, nosso obrigado, em nome da Raquel Landim e do Jornal da CNN pela participação. Boa noite, Sérgio.